Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que é, olha, essencial para o Corpo de Bombeiros de Goiás, o pregão. E pode parecer só burocracia, mas entender como ele funciona, principalmente agora com a nova lei de licitações, é sobre garantir que a gente tem o que precisa na hora certa para poder salvar vidas. É disso que se trata no final das contas. Pensa bem, no nosso trabalho cada segundo conta, certo? O mesmo vale para comprar equipamentos e serviços. Um processo de compra lento pode sim comprometer uma operação inteira. É por isso que o pregão é tão vital. Ele traz para a gestão a mesma agilidade que a gente precisa ter na rua. Então, qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, vamos entender o pregão como uma ferramenta estratégica. Depois, a gente vai fundo nos detalhes. Vamos comparar com outras modalidades, ver as regras do jogo, o papel fundamental do pregoeiro e, no final, amarrar tudo isso com a nossa missão. Vamos começar mudando a perspectiva. O pregão não é um obstáculo burocrático, muito pelo contrário. Ele é um ativo, uma peça-chave que faz a máquina do CBMGO girar todos os dias. Mas por que ele é tão utilizado? Simples, por causa da eficiência e da rapidez. Para aquelas compras do dia a dia, sabe, de combustível ao material de escritório, o pregão é o caminho mais ágil para garantir que nada falte na ponta da linha. Ok, agora vamos abrir o capô e ver como o pregão funciona de verdade, de onde ele surgiu, como ele opera e o que faz dele uma ferramenta tão eficaz para a administração pública e, claro, especialmente para nós aqui do CBMGO. O pregão não é uma invenção recente, não. A história dele começa lá em 97, depois ele ganhou uma lei própria em 2002. E agora, em 2021, a nova lei de licitações o consolidou de vez, melhorando as regras e reforçando a importância dele. Essa evolução toda só mostra uma coisa: a modalidade funciona. E aqui está o conceito central. O pregão é obrigatório para comprar itens que a gente chama de comuns. E a grande sacada dele é a disputa por lances. É como se fosse um leilão, só que ao contrário, em vez de o preço subir, ele só desce. O objetivo final é sempre conseguir o melhor negócio para o CBMGO, seja pelo menor preço ou pelo maior desconto possível. E as vantagens dele são muito concretas, impactam diretamente o nosso trabalho. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira, e talvez a que a gente mais sente na pele, é a celeridade, a velocidade. O processo é mais rápido, os prazos são mais curtos e tem uma inversão de fase genial. Primeiro a gente vê o preço e só depois vai checar os documentos de quem ganhou. Isso economiza um tempo enorme e faz com que os suprimentos cheguem muito mais rápido nas unidades. Em segundo lugar, a transparência. A sessão é pública e, hoje em dia, quase sempre eletrônica. Isso significa que qualquer pessoa pode entrar e acompanhar a disputa de preços em tempo real. Isso aumenta o controle e diminui, e muito, qualquer risco de irregularidade, o que fortalece a confiança da sociedade no nosso trabalho. Terceiro ponto: competitividade. Quando o pregão é eletrônico, uma empresa de qualquer lugar do Brasil pode participar. E o que acontece quando tem mais gente competindo? O preço cai. A disputa acirrada por lances força os fornecedores a darem o seu melhor. E quem ganha com isso é o CBMGO. E no fim, tudo isso leva a quê? Economia. Juntar alta competitividade com disputa por lances resulta em uma economia de dinheiro público muito grande. E cada real que a gente economiza aqui é um real que pode ser reinvestido em outra área, mais um equipamento, mais combustível, um recurso a mais lá para a ponta. E olha que interessante, a nova lei deixou muito claro que a regra agora é o pregão eletrônico. Ele é o padrão. Para uma instituição como a nossa, com unidades espalhadas por todo o estado, isso é fantástico. O pregão presencial virou a exceção da exceção e precisa ter uma justificativa muito boa. E ainda por cima tem que ser gravado. Certo, mas para dominar o pregão de verdade, não basta saber como ele funciona. A gente precisa saber quando usar ele e quando usar outras modalidades. A escolha errada aqui no começo pode botar tudo a perder. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Veja só. O pregão é perfeito para comprar coisas padronizadas, como fardas e combustível. Agora, se o assunto é construir um quartel novo, aí já é uma obra, é algo especial, então usamos a concorrência. Queremos vender viaturas antigas, o caminho é o leilão. Cada necessidade tem a sua ferramenta certa. Então, o recado é esse: escolher a modalidade certa é o fundamento, é o primeiro passo. Se errar aqui, todo o esforço pode ir por água abaixo, causando atrasos e prejuízos que a gente não pode ter. Agora, vamos falar das regras do jogo. Para usar o pregão com segurança e eficiência, a gente precisa conhecer bem a lei.
tanto o que ela nos obriga a fazer, quanto o que ela nos proíbe. Basicamente, são dois documentos que a gente precisa ter na cabeça. A Lei Federal 14.133, que é a nova lei de licitações, ela dá as regras gerais para o país inteiro. E, no nosso dia a dia aqui em Goiás, o Decreto Estadual 10.247, que é o nosso manual prático, o passo a passo do pregão eletrônico. A obrigatoriedade do pregão depende totalmente dessa definição aqui. O que é um bem ou serviço comum? É simples. É aquilo que a gente consegue descrever de forma clara e objetiva no edital, usando especificações que o mercado já conhece. Um computador com uma configuração padrão, por exemplo. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a resposta for sim, ou seja, se um bom fornecedor consegue entender exatamente o que a gente quer só lendo o nosso termo de referência, sem precisar de mais nada, então, bingo, é um objeto comum e o uso do pregão é obrigatório. Mas a lei também coloca um freio. Ela proíbe o uso do pregão para coisas muito específicas, de natureza intelectual, como um parecer jurídico super complexo. Também não dá para usar em obras, como a construção de um quartel. Mas atenção aqui na ressalva. Serviços de engenharia que são comuns, como a pintura de um muro, um reparo simples, esses podem e devem ser feitos por pregão. Bom, e quem é a pessoa que comanda tudo isso? Por trás de todo pregão, existe uma figura central, o pregoeiro. Ele não é só um operador, ele é o maestro de todo o processo. O pregoeiro é o condutor do pregão. Ele precisa ser servidor de carreira, concursado e ter uma certificação específica para essa função. É ele quem toma as decisões cruciais durante a disputa e garante que o processo ande da forma correta, do começo ao fim. E a responsabilidade dele é enorme. A exigência de certificação garante a parte técnica. E esse último ponto, responde individualmente, é muito sério. Significa que cada decisão tem peso e precisa ser tomada com o máximo de cuidado, sempre visando o melhor para o CBMJ e para a sociedade. Chegando ao final, vamos juntar todas as peças e reforçar por que dominar o pregão não é só uma questão administrativa, é uma competência operacional fundamental para o sucesso da nossa missão. No final do dia é isso. Dominar o pregão significa mais agilidade, viatura com tanque cheio, EPI pronto para uso, quartel em ordem. É transformar a boa gestão em resultado concreto lá na ponta, no atendimento que a gente presta para a população. E eu quero terminar com essa reflexão. Será que a gente está mesmo usando todo o potencial de agilidade e economia que essa ferramenta oferece? Buscar o aprimoramento contínuo no uso do pregão é, sem dúvida, um caminho para fortalecer ainda mais o nosso corpo de bombeiros e servir cada vez melhor a população de Goiás.